Tem coisas que ninguém vê, mas que muda completamente quem você é. E eu sinto que muita gente olha pra mim hoje, não faz ideia do que eu já vivi. E eu não tô falando isso pra me fazer de vítima, sabe? Eu tô falando isso porque isso explica muita coisa sobre quem eu realmente sou. Eu não tive uma vida fácil, quem me conhece sabe. Na verdade, eu tive que crescer muito cedo, sabe? Eu tive que amadurecer muito cedo. E eu tive que lidar com coisas que nenhuma criança deveria passar. E isso vai marcando a gente de um jeito que ninguém vê. Porque por fora, a gente aprende a aparecer forte. Porque por fora a gente aprende a aparecer forte. Mas por dentro, ai, por dentro, tá tudo uma bagunça. Medo, insegurança, medo de ser rejeitada e sensação de não ser o suficiente. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa fechada, sabe? E eu sempre tive medo de falar, de, eu sempre tive medo de ser julgada, eu sempre tive medo de não ser aceita. E eu era o tipo de pessoa que sempre tentava agradar todo mundo. Mesmo quando aquilo me machucava, por exemplo. Eu não quero ir em tal lugar. E como eu tinha medo de ficar sozinha, ou de perder aquela amizade, ou de perder aquela pessoa, mesmo não querendo, eu me sacrificava para poder fazer o que ela queria, com medo de ficar sozinha e da pessoa não aceitar quem eu realmente sou. E eu me anulava muito, eu me anulava, eu me escondia, eu não falava o que eu realmente pensava. E para eu não perder as pessoas, para não ser rejeitada. Só que no meio disso tudo, eu fui me perdendo de mim mesma. Teve momentos que eu me sentia completamente sozinha. E eu sempre tive pessoas por perto, sabe? Eu nunca fui sozinha. Eu sempre tive alguém por perto. Mas mesmo estando perto das pessoas, porque ninguém sabia o que passava dentro de mim. Ninguém sabia o que se passava dentro da minha cabeça. E eu também não sabia explicar. Então, quem estava ao meu redor não conseguia me compreender, sabe? E eu também não sabia explicar. Era só uma dor que eu sentia, um vazio, uma solidão e a sensação de olhar para todo lado e só ver escuridão. Só enxergar como se você estivesse dentro de um quadrado inteiramente escuro e não conseguisse enxergar mais nada além disso. Era um medo constante de não conseguir sair daquilo. Sempre me deparava nessa mesma situação de olhar e não conseguir ver uma luz no fim do túnel. Só que aí chegou um momento onde eu percebi que eu percebi que se eu não mudasse e continuasse daquele jeito, eu iria continuar presa à mesma dor, naquela mesma sensação de escuridão e não ver saída, sabe? E eu iria continuar presa na mesma situação, na mesma dor, aquela angústia, aquele aperto no coração, aquele nó na garganta e aquela sensação, sabe? Só quem passa por isso sabe o que eu tô dizendo. E então foi onde eu percebi que ninguém ia me salvar dali. Ninguém. E isso no começo para mim foi muito difícil de aceitar, porque no final a gente sempre espera que alguém venha, espera que alguém ajude, que alguém entenda, que alguém resolva, mas não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Foi aí que eu comecei a mudar, devagar, no meu tempo. Não foi na hora que eu queria, porque eu acredito que eu ainda não tinha maturidade suficiente para entender aquele momento ou até mesmo me entender. E aí foi, com medo mesmo, com muito medo, com muito medo de não saber o que eu estava fazendo, mas eu acreditava que era possível e que eu ia conseguir vencer essa solidão. E eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de fracassar, eu ainda tenho medo de cair, eu ainda tenho medo de ser fraca, eu ainda tenho medo de não conseguir sair do lugar, eu ainda tenho medo de estar presa no tempo ou não estar agindo. Às vezes ainda me sinto um pouco inútil, mas eu paro, analiso, olho e tomo uma atitude com calma. E mesmo assim, eu continuo. E talvez você que está me assistindo aqui também se sinta assim, travada,
perdida, com medo de começar, achando que não é capaz, que aquilo não é para você. Mas eu quero te falar uma coisa: você não precisa estar pronta para recomeçar. Você não precisa ter uma estabilidade financeira para se curar. Você só precisa se aceitar. E se aceitar, quando eu falo isso, é se aceitar, sabe? Se olhar no espelho, ver que você é uma pessoa boa, ver que você não deseja mal para as pessoas, ver que você é uma pessoa que vale a pena, que você tem essência, que você é uma pessoa de bom caráter e que você merece ser aceito por você mesmo, não é nem pela sociedade. Até porque pra gente ser aceita em alguma coisa, a gente tem que se aceitar em primeiro lugar. E recomeçar não é sobre estar bem, não é sobre estar preparada, é sobre decidir. E, claro, não desistir de você. E se esse vídeo fez sentido para você, para sua vida, então já se inscreva aqui no canal, porque eu tô compartilhando a minha vida real aqui com vocês. E se você também tá tentando recomeçar, esse canal aqui é para você. Venha comigo junto nessa jornada de aprender a se amar, se cuidar, ser próspero e acreditar que você é capaz de conseguir sair da onde ninguém sabe que você tá. Mas só você mesmo é capaz de se olhar para dentro de si e ver quão maravilhoso ou maravilhosa você é. Então não desista, porque sempre há uma chance de começar de novo e fazer diferente, encerrar ciclos, ser próspero, ter uma vida abundante e ser feliz, porque a felicidade está dentro da gente e o resto a gente corre atrás. Então, se você gostou, curte esse vídeo, comente aqui o que você sentiu assistindo e ativa o sininho, porque eu sempre vou estar trazendo mais vídeos como esse. Eu posso trazer também vlogs e o que mais vocês quiserem. Então me acompanhe nessa jornada e não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima.